Todo mundo está vendo, não é isso? Oi, gente. Todo mundo tá vendo? Sim, tá Pronto. vendo sim. Então é isso. O módulo de hoje Professora. é sobre legislação educacional vigente e as políticas públicas inclusivas. Como eu comecei, né, falando, eu sou Suelen, eu tenho formação em aba, eu faço aplicação de protocolos, especialista em educação inclusiva e trabalho nessa área há mais de 15 anos. Atendo na Realizar, em Oricuri, na Uclim, aqui em Araripina. Inclusive, hoje eu estou em Araripina, estou aqui no hotel, porque eu terminei os atendimentos agora há pouco. E atendo na Integral Clínica em Marcolândia. Amanhã estarei em Marcolândia. E aí, nosso objetivo é a gente compreender a legislação da educação inclusiva no Brasil. A gente precisa entender um pouco, pelo menos a base do processo teórico e histórico do que vem acontecendo há tantos anos nesse processo que ainda hoje a gente tem muitas lacunas, né? Identificar nossas práticas pedagógicas inclusivas e referir sobre o papel do professor na inclusão. Então, nós temos esses quatro objetivos hoje, e aí eu quero que vocês anotem ou tirem foto, daqui a pouco eu mando os slides para o grupo, e vocês vão vendo como é que a gente vai chegar no final da nossa aula de hoje. Então, gente, o que é a inclusão, né? Quem está envolvido nesse processo? Uma escola inclusiva, ela seria algo possível? O que é que vocês me dizem? Uma escola inclusiva, seria algo possível? O que é inclusão para vocês? Vou botar vocês para conversar, estão muito caladas. Hein, gente? É possível uma escola inclusiva? O que é inclusão para vocês? Sim, eu acredito que sim, que é possível. Para É, a gente ter uma inclusive, escola, para a gente ter uma escola inclusiva, a escola precisa ter paredes perfeitas? A gente precisa ter ar-condicionado na sala, a gente precisa ter salas forradas, a gente precisa ter piso bom. Como é que seria para nós termos uma escola inclusiva? Vocês acreditam que uma estrutura já deixa uma escola inclusiva? eu Sim, acho que não. Eu acho, professora. Quem foi que disse que sim? Eu, Ana Carla. Oi, Ana Carla, pode falar. Eu acho que precisa sim, tendo um ambiente bem adequado, ali o aluno vai se adaptar melhor naquele ambiente. Ele vai querer ir para a escola, ele vai ter mais animação, vendo um ambiente bem estruturado, bem limpo. Eu acho que sim, precisa sim. Mas é suficiente, Ana Carla? Não, não Só Suelen, o é fato de ter uma estrutura boa é suficiente, suficiente para o aluno? mas inclui o todo que precisa ter dado para lidar. não, tá saindo aqui a voz dela, tá cortando. Certo. Gente, então, fica aí, né? Quem é que está envolvido no processo? O que é inclusão? Quem está envolvido no processo? É importante uma estrutura, mas ela não é o que define a inclusão, né? A estrutura ela não define a inclusão, mas ela é importante no processo. E aí a Eu gente fiz, traz aqui, pode falar. então, eu sou mãe, né, de, hoje é um jovem, né? Mas quando ele era criança, é,
essa inclusão, ela não tinha professores capacitados, né, Qual para é o lidar. ano? Qual foi o Al- ano que ele alfa- estudou? Hoje ele já terminou o ensino médio, mas Então, assim, foi mais ou menos há 10 anos atrás? sim, mais ou menos isso. Aí é porque os professores da escola, eles não sabiam como lidar com ele. Então, isso era uma escola particular. E a professora não sabia lidar com eles, as outras crianças fazia bullying com eles, beliscava ele, e tudo que ele falava quando chegava, pede desculpa para ele, peça desculpa para ele, que era só isso que a professora sabia falar, então ele só repetia isso. Qualquer coisa ele dizia, Mas fala. hoje, quando você vê hoje que você está dentro do processo, que você está aqui fazendo esse curso maravilhoso, você acha que a professora fazia isso com ele por falta de conhecimento ou porque era ignorante mesmo? É porque era ignorante mesmo, ela não sabia lidar com uma criança que tinha o déficit de atenção, uma criança que tinha outras crianças atípicas. Aí todo ano a dona da escola falava, Dilma, tudo bem, a gente vai colocar um psicólogo, vai ter um pedagogo para estar. Isso foi passando os anos, e o menino não aprendia a fazer o nome dele. Então, como ele se sentia rejeitado, né, nem até para brincar e para tudo, ele aprendeu um hábito de só a camisa dele, assim, chega era preta, dele colocar a camisa na boca, porque ele não tinha nada para fazer. A professora não dava uma tarefinha para ele fazer. Então, quando chegava em casa, sempre eu olhava o livro dele, só tinha as páginas que eu tinha feito. Isso foi passando, isso passou ainda uns 4 anos, né? E até hoje eu sofro com isso, né? Mas aí, conversando com Eva, na época a Eva trabalhava no Então, CAD. quem está envolvido no processo é todo mundo, não só o professor, né? É o diretor, é a coordenação, é o auxiliar de sala, é o vigia, é a merendeira, é a família. Todas as pessoas estão envolvidas no processo da inclusão, para que a inclusão possa acontecer. Exatamente, porque se você for jogar só na parte da prefeitura, do professor, né, a gestão tem que estar por dentro, o que acontece com aquela. Hoje, né, essas crianças, todas elas têm laudo, né? Para a professora, quando for aplicar uma prova, aplicar a prova diferenciada. Na época não era, ele pegava a prova igual às outras crianças, ele não tinha capacidade de fazer uma interpretação de texto. Então, a prova dele tinha que ser uma prova diferente daquela criança que já estava avançada, né? Que tinha a mente normal. A mente dele sempre foi uma mente de uma criança mais abaixo do nível das outras crianças E da quando ele idade, chegava né? em casa, você estimulava ele com outros recursos, com jogos, passeava, trabalhava Sim, habilidades sociais, atividade de vida diária. sim, sim. Que bom. Eu sempre trabalhei, sempre ajudei, até que eu mudei ele de escola. E quando ele entrou na escola, rapidinho ele começou a fazer o nominho dele completo. Ele escrevia, até brincava com a professora. Eu falava assim: Ei, você tá mostrando figura para ele, não? Porque ele já estava lendo. Ela ria e falava: Não, pode botar ele para ler sem figura, porque ele vai conseguir ler. Né? E foi Gente, muito, muito. aí a gente vem aqui com esse depoimento dessa mãe, né, da colega, justamente colocar aqui essa comparação. Nós já estivemos no Brasil a educação especial e temos também a questão da educação inclusiva. É por isso que a gente não fala mais em educação especial, em criança especial, em pessoa especial, porque especial todos nós somos, não é isso? Então, quando a gente fala em educação especial, a gente fala em atendimento e educação de pessoas com deficiência em instituições especializadas, que era, por exemplo, o caso da APAE, né? Que pegava aquelas crianças, né, com deficiência, com síndrome de Down, com várias deficiências e botava para estudar exatamente naquela instituição ali.
E aí vocês vão ver, a gente vai ver a linha do tempo daqui a pouco, e a gente hoje tem a educação inclusiva, que é quando essas crianças precisam estar dentro de escolas regulares de ensino. Por quê? Porque cronologicamente uma criança de 6 anos deve estar matriculada em X série. Uma criança de 12 anos deve estar matriculada em X série. Porém, cognitivamente pensando, ela precisa ter outras habilidades estimuladas, que não é só as disciplinas pedagógicas da BNCC. É a socialização, a interação, o olhar, a comunicação. Por isso que foi se trabalhando, foi se chegando ao ponto de se perceber que a educação em crianças e as pessoas, de forma geral, neurodivergente, né? Quando se pensa na educação especial, a gente pensava em promover condições de acesso e permanência nas escolas, implementação de salas de recursos. Quando a gente vem para a educação inclusiva, o que é que a gente fala? A gente está aqui para promover condições de acesso, permanência e participação de todos na escola, né? As menininhos, nós já temos lá os muitos que querem só colo, que é o só comportamental dessas crianças. Naquele ambiente, parte que resolver para ele, vai aprender hoje que é através do PEI. Então, o professor não precisa pegar a mesma atividade, colocar para todo mundo. Por quê? Porque cognitivamente, nas habilidades que aquele aluno estiver, não necessariamente ele vai acompanhar o mesmo conteúdo, a mesma atividade para a turma toda. Quando a gente volta a pensar em educação especial, a gente pensa na formação de profissionais para atuação com pessoas com deficiência, ou seja, pessoas formadas só para trabalhar com os deficientes. Quando a gente vem aqui para a educação inclusiva, a gente já pensa em adequar, né, a situações profissionais que atendam às necessidades e expectativas do aluno, assegurando uma educação de qualidade. Quando, quando a colega, os microfones estão abertos, quando a colega deu o depoimento dela, que o menino dela ficava com a camisa, a gola da camisa suja de tanto morder, porque não tinha nada para fazer, se fosse lá na educação especial, ele poderia estar numa sala com um professor só para aquilo. Mas ele estava lá na educação inclusiva, que era para ter uma adequação, assegurando uma educação de qualidade para ele. Então, o modelo educacional no Brasil passou por várias transformações, né? A gente veio lá da exclusão, aí a gente vem para segregação, integração e inclusão. Gente, essa imagem aqui é a imagem que mais vocês vão ver na vida de vocês, se vocês forem continuar no caminho da nossa área de inclusão. Hoje, a cidade que vocês estão trabalhando se encontra em quê? Em exclusão, em segregação, em integração ou em inclusão? Inclusão. Se encontra em inclusão? Quem mais, gente? Hum, Hoje, o momento, o local que vocês estão inseridos, trabalhando, o que é que está acontecendo hoje? Integração, inclusão, exclusão ou segregação?
Gente, quando eu perguntei a vocês o que é inclusão para vocês, vocês acham que uma escola para ser inclusa tem que ter o quê? Aí no chat, um bocado de gente botou assim: precisa melhorar, o que é que adianta a criança estar lá, tal e tal. Então, possivelmente, a nível de Brasil, hoje, a maioria, aos microfones ligados, a maioria das escolas possa estar acontecendo a integração, que é quando você pega o aluno atípico e coloca dentro da sala regular, mas ele está só ali, integrado. Porque se não tem um PEI, se não tem uma adaptação curricular, se não tem um olhar para ele, para o que realmente, em que nível ele está, ele não está incluso, ele só está integrado. Ele está dentro daquele ambiente, integrado, mas ele não está incluso. Vocês estão entendendo? Verdade. Oi? Vocês estão entendendo, pessoal? Suelen, boa noite. Boa É, noite. porque, no caso, tem professores que acreditam, eu creio que é a mente atrasada como um aluno atípico, como segregação na sala de aula, né? Nem como integração ainda. Por quê? Ele tem 25 alunos na sala, dois são atípicos, ele vai fazer o planejamento dele para 23. E os dois que são atípicos, ele acha que é uma perda de tempo e sentar ali um pouquinho a mais e pesquisar uma atividade interativa, pesquisar uma atividade que vá desenvolver habilidades no seu aluno. Por esse Na motivo, verdade, não a acontece segregação ainda de fato. Na verdade, a segregação era quando existiam as escolas só para pessoas com deficiência. Na verdade, esses professores ainda estão na integração, mas o que é isso que acontece, entendeu? As crianças estão lá só por conta dos auxiliares ou dos cuidadores. E o cuidador, ele não é para planejar. O cuidador não tem que estar procurando, planejando. O cuidador tem que executar. Quem tem que planejar, desenvolver as habilidades que quer alcançar com aquela criança até, até o final do mês, até julho, até dezembro. Eu quero que ele aprenda a sentar, eu quero que ele aprenda a comer sozinho com autonomia, eu quero que ele aprenda a pedir para ir ao banheiro, eu quero que ele aprenda as vogais, as cores, ler palavras simples, palavras com duas sílabas, palavras com três sílabas, contar até 10. O que é que eu quero com esse aluno? Aí sim, eu vou começar a pensar em incluir. Mas a partir do momento que está só lá dentro da sala e ela nem chega perto do aluno, porque tem o cuidador, porque tem o auxiliar, ela está só integrando. A criança está só integrada. Entende, gente? Então, lá na história da educação especial no Brasil, existia a separação entre a educação regular e a educação especial. Alunos com deficiência eram colocados em instituições segregadas. A inclusão, ela vem surgindo como um movimento de direitos educacionais para todos. Então, durante muitos anos, a educação, a escola, ela excluía alunos com deficiência. A educação era vista como privilégio de poucos. E isso gerou muitas desigualdades no acesso à educação. Não é que hoje ainda não exclua, porque é mais velado. Hoje em dia é uma exclusão velada, porque existe lei, porque as mães já sabem procurar seus direitos, vai no conselho tutelar, vai no Ministério Público, vai na internet, faz um vídeo, posta no Instagram, manda para um blog, aí começa aquela repercussão. Mas a gente vem nesse processo de luta para que seja igual para todos. Por isso que chegou a BNCC, chegou a lei na LDB para poder ir mudando esse contexto. Então, lá atrás, em 1988, já se falava em inclusão. Então, se cair numa questão de concurso,
sobre inclusão. Quando começou? A inclusão ela começou junto com a Constituição Federal, porém não era divulgada, não era buscada, não tinha ninguém levantando essa bandeira. Mas a base legal da inclusão no Brasil é em 88, com a Constituição Federal, sabe? E aí a gente ganhou depois, em 96, a LDB, que aí começou a se trabalhar na educação especial como uma modalidade de ensino, começou a colocar as crianças e alunos em escola regular, que é o que acontece hoje, e foi quando surgiu essa profissão de vocês, que são assistentes terapêuticos, ou são auxiliares, ou são cuidadores, né, ou são monitores. E aí essas particularidades de nomenclaturas vai mudando de acordo com o município, com o estado de cada um. Lá em 2008, chega para a gente a Política Nacional de Educação Especial, que foi justamente para melhorar o que a LDB trouxe. E aí é quando começa a se falar em AEE, no atendimento educacional especializado. E veja só, quem de vocês está assistindo aula agora, que na escola de vocês tem AEE? Tem 5 pessoas aí que nas escolas tem AE, sala de AE. Sim, aqui em Marcolândia tem, na escola que eu trabalho. Mariana. Muito bom. Consegue atender as crianças? Sim, Fala um pouquinho como é que acontece em Marcolândia, porque Marcolândia é Piauí, né? E aí a gente tem as meninas de Parnamirim, tem aqui de Araripina. Fala um pouquinho de como é que acontece o AE em Marcolândia, na sua escola. Gente, o AE, ele não é um reforço escolar. O AE não é para pegar aquele professor que está perto de se alfabetizar ou que está afastado de sala de aula e colocar no AE, não. O AE é uma estrutura maravilhosa que pode salvar vidas, né? Mas para isso acontecer, as pessoas que estão à frente do AE precisam entender o que é o AE. Então, eu vou anotar aqui, anotem aí, vão anotando tudo que vocês querem me perguntar, tirar dúvidas, que a gente volta e conversa, tá bom? E aí, em 2015, chegou a Lei Brasileira de Inclusão. Aí foi quando a gente parou aquela questão de educação especial, pessoa especial, né? E começou-se, de fato, a legitimar a educação inclusiva, a acessibilidade, a igualdade de oportunidades. Então, foi em 2015 para cá que começou-se a valer em qualquer lugar do Brasil que nenhuma escola pode negar matrícula a pessoas com deficiência, a alunos com deficiência. Não pode, é crime, né? E aí veio os direitos dos estudantes. Então, os alunos com deficiência, eles têm direito ao quê? Gente, isso aqui é feijão com arroz na nossa vida. Adaptação curricular, recurso pedagógico, tecnologia assistiva e atendimento especializado. Adaptação curricular, ele está no 4º ano, mas ainda está conhecendo as cores. Através de quê? Que a gente vai pensar no que a gente vai fazer com ele? Através do PEI. Ele está no 4º ano, porque pela idade cronológica dele, ele precisa estar no quarto. Pela socialização, habilidades sociais e convivência, ele está no quarto. Mas cognitivamente, mentalmente pensando, ele está a nível de alfabetização. Então, a gente vai fazer uma apostila, a gente vai pegar um livro lá da alfabetização, a gente vai fazer umas atividades. O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer com o aluno? A gente só não pode querer deixar ele sem fazer nada dentro da sala, ou então dar só coisa para o menino pintar. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai se desregular, ele vai bater, ele vai sair da sala, ele vai morder, ele vai xingar, ele vai derrubar a cadeira, ele vai caçar conversa, porque ele não vai estar com nenhum direcionamento para ele. Escola, gente, hoje em dia é mentira
de um diretor, de uma professora, ou de um gestor, de um coordenador, não sei, disser que não tem condição de comprar um recurso, porque existem verbas. Hoje as escolas têm autonomia, cada escola tem seu CNPJ próprio. Então, tem todo um processo aí por trás de ir correr atrás de recursos, né? E a tecnologia assistiva, gente, é a questão do tablet, do braille, do pod, que é a comunicação alternativa para crianças e alunos que não falam. São as oportunidades de comunicação e de ajuda através da tecnologia para ajudar aquele aluno que é deficiente. E o atendimento especializado é o quê? É o AEE, certo? Então, gente, eu tenho uma pergunta para vocês, eu vou abrir aqui a minha câmera. A legislação brasileira, ela garante a inclusão, mas ela acontece na prática? O motorista tem que parar, que não é pouco. Ele vai ligando. Acho que eu estava vendo hoje, né? Hein, gente? Está falando da gente lá. Vocês estão vendo que a legislação brasileira garante a inclusão? Vocês estão vendo isso, estão entendendo? Aí chega lá para ir lá para reclamar, pode lá. Sim. Pode, se deixar lá, porque lá é uma coisa lá. Os microfones estão ligados, gente. Então, aqui, ó, é a linha do tempo de tudo que eu acabei de falar com vocês, ó. A Constituição Federal, aí vem a Declaração de Janten, aí vem a Declaração de Salamanca, aí vem a LDB em 94, em 96 a Convenção de Guatemala, em 99 a Resolução de número 2, em 2001 Programa de Educação Inclusiva, em 2003 Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, em 2006 a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, em 2008 a Resolução número 4, em 2009 o Decreto 7611, em 2011 o Programa Incluir, que foi a questão da acessibilidade na educação superior, foi quando começou a aparecer as faculdades semipresenciais, online, nesse processo todo. E em 2015, a tão sonhada LBI. Né? A gente tem todo esse processo na legislação do Brasil até chegar onde nós estamos hoje. Mas aí, quando a gente pensa no processo de legislação, a gente precisa pensar no processo cultural também. E a referência que a gente tem de processo cultural na área da educação inclusiva é Vygotsky, que ele justamente fala sobre o desenvolvimento que acontece na interação social. Então, por que a gente deixou a segregação de lado? Porque era todo mundo deficiente. E aí, Vygotsky, ele acredita que a criança, que o aluno, que o ser humano, qualquer pessoa, quanto mais ela tem socialização, quanto mais ela tem interação social, mais ela se desenvolve, mais ela aprende. Quem aqui não conhece alguém que o filho não falava ou que tinha algum tipo de atraso e a gente diz assim, bota na creche que vai melhorar, bota na escola que vai melhorar. Não é assim? Não é assim, gente? É Vocês sim, estão me Sueli. ouvindo? O que eu cuidava, ele não falava. Ele não falava de jeito nenhum. Ele tem 10 anos e ele não Ele, falava. ele não falava oralmente, mas ele se comunicava de outras formas, não é isso? Ele se comunicava por gestos. Eu entendi ele por gestos. É. Sabia a hora que ele queria ir ao banheiro, quando ele estava sentindo alguma dor, mas só por os gestos, ele não falava de jeito nenhum. Pois é, aí o aprendizado ele ocorre na relação com outras pessoas. Então, Vygotsky ele traz isso para a gente. Então, quando a gente chega, quando eu chego e digo, olha, gente, vamos trabalhar as habilidades sociais, vamos trabalhar grupos, vamos botar os meninos em dupla. Aí não é eu, Suelen, não é a professora que está pedindo isso, não. Existe toda uma
pesquisa científica em cima desse processo. E um dos pioneiros que fala sobre a importância do desenvolvimento humano através da interação social é Vygotsky. E aí ele traz uma coisa muito importante que eu sou apaixonada, que é a ZDP, né? É o que ele diz, que a zona de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento proximal, a ZDR e a ZDP. Justamente, a zona de desenvolvimento real é o que o aluno já sabe fazer sozinho. É o quê? O que ele já traz, é a mochilinha de coisas que ele já sabe fazer, que ele traz para a escola. E a zona de desenvolvimento proximal são as potencialidades que a gente sabe que ele tem e que ele vai desenvolver através da interação social no ambiente escolar. Vocês já ouviram falar em Vygotsky? Hein, pessoal? Vocês já ouviram falar em Vygotsky? Já ouviram falar em zona de desenvolvimento proximal? Eu não. Pois prazer, Vygotsky. E vão anotando aí para vocês irem estudando, porque Piaget e Vygotsky, eles são referência na educação infantil e na base da educação como formação social do ser humano. E aí ele vem, né, contribuindo também para a educação inclusiva. Então ele fala que todos podem aprender, ele fala que o desenvolvimento, gente, olha que forte isso. O desenvolvimento depende das oportunidades, e eu acredito nisso. Porque se tem um aluno ali que eu não faço nada por ele, ele não vai aprender. Ele não está tendo oportunidade, eu não estou dando oportunidade para ele. Então, o ensino, ele deve considerar o contexto social. Um menino que estuda numa escola particular, um menino que estuda numa escola pública, né? A deficiência não significa incapacidade. Então, eu vi que no chat uma pessoa colocou assim, que quem tem nível severo não deveria estudar em escola regular, em sala regular. Eu discordo, porque essa deficiência ela não significa incapacidade. É através justamente do PEI, de um planejamento, que eu vou fazer com que eu consiga alguma habilidade com aquela criança. Nem que seja parar de chorar, nem que seja passar 5 minutos na sala de aula, mas eu vou conseguir alguma coisa, se eu der oportunidade para mim e para o aluno. Então, o Vygotsky, ele fala que a gente tem que focar nas potencialidades. Gente, é por isso que o hiperfoco, a gente não pode barrar o hiperfoco. A gente não pode dizer assim, para com isso, menino, para com isso, quando ele tem hiperfoco em ficar girando, ou hiperfoco em uma cor só, hiperfoco em números, hiperfoco em letra, hiperfoco em dinossauro. A gente não pode vetar isso, a gente tem que pegar aquele potencial e transformar, porque a gente já está vendo que é uma potencialidade dele falar inglês, cantar, né? Enfim, todo esse processo que vocês já conhecem no dia a dia de vocês. Então, a educação ela deve criar condições para o desenvolvimento. E também ele acredita que o professor, lá atrás, quando Vygotsky, né, passou por aqui, por a Terra, adaptar atividades, utilizar diferentes estratégias, promover a aprendizagem colaborativa, é coisa do século XIX. Século XIX, século XVIII, já se falava nisso. Então, não é uma novidade. Então, gente, como é possível realizar a inclusão no ambiente escolar, né? No ambiente escolar regular? Aquela sala do dia a dia, de segunda a sexta, no horário todinho. É justamente com práticas pedagógicas, com estratégias e com adaptação. Não tem segredo. Não tem segredo. O segredo é sentar e fazer. Conhecer seu aluno, investigar, conversar com a família, conversar com a professora do AE e ver o que é que pode ser feito com aquela criança. Não é obrigado ter tarefa de casa todo dia, não é obrigado ter tarefa na escola, na folha todo dia. Pode ser rasgando papelão.
Mas o que é que eu quero? Qual é meu objetivo com ele rasgar papelão? É fortalecer o punho dele, que escreve muito molinho ainda e não sabe pegar no lápis. É fazer com que ele se concentre 3 minutos em um recurso só. É treinar o sentar dele, o tempo de espera. O que é que eu quero? Com um balde com água e detergente para fazer espuma e uma peneirinha. O que é que eu quero com isso? Eu quero que ele aprenda a sentar, eu quero que ele entenda o processo da espuma e da água, eu quero que ele se acalme. É porque ele tem hiperfoco em água, ele gosta muito de água, então eu vou jogar um monte de letrinha numa bacia de água, vou jogar um monte de numerais e vou trabalhar ali com ele na bacia de água. Mas eu vou trabalhar. Ele gosta de bola, né? E aí a gente vai ensinar ele a não derrubar os colegas, a não chutar forte, enfim, é todo um processo. Então, estar com o aluno na escola regular não significa que esse aluno tem que entrar no processo regular, que é esperado para a turma toda, porque já está dizendo, ele é atípico, ele é neurodivergente, né? Então, é muito importante a gente querer fazer, porque não tem outro segredo, não. Se o professor não quiser fazer, não tem outro segredo, não. Tem que fazer todo esse processo o mínimo possível. Gente, e o ambiente escolar, ele é responsável por tornar a educação acessível para todos. E depois de tudo isso que eu falei com vocês, não tem outra coisa não. Como é que a gente vai conseguir isso? Através do PEI. O PEI é o planejamento especializado individual, planejamento educacional individual, que a gente vai fazer para a gente entender o que é que a gente quer com o aluno. Por exemplo, deixa eu falar aqui com vocês uma coisa. Que é isso? Maiara, socorro. Pronto. Gente, por exemplo, quem aqui, quando vai no mercado, precisa fazer uma listinha para saber o que é que tem que comprar? Ou quem aqui tem costume de anotar no caderno, na agenda, coisas que tem para fazer na semana, ou coisas que tem para fazer no mês? E aí, tudo que a Eu, gente vai fazendo, a gente check. Já fiz, ok, ok, ok. Quem aqui faz algum tipo de situação assim? No dia a dia seu mesmo, para você se organizar? Pronto, as meninas aqui, ó, um monte de gente. Eu sempre, né? Não é assim? Do mesmo jeito, é um aluno na escola. Ele chegou, ele é atípico, você é cuidadora, você é auxiliar. O aluno chegou, você tem que fazer ali, ó, o checklist do aluno. Toma medicação, não toma medicação. Dorme bem à noite, não dorme bem à noite. O que é que já sabe fazer, o que é que ainda não sabe fazer? Então, você tem que fazer um checklist, conhecer o seu aluno, para, através disso, você pegar as potencialidades dele, como o Vygotsky fala, e levar para um nível que você quer que ele chegue. O que são esses níveis? Nem sempre vai ser escrita numa tarefa, nem sempre vai ser letra cursiva, nem sempre vai ser retirado o quadro, nem sempre vai ser ler e formar frases e textos. Às vezes começa com o tempo de espera, ficar em sala de aula, aprender a se alimentar sozinho, não bater no colega, não xingar o professor. Às vezes é uma coisa bem simples, é elementar. Entende? Vocês entenderam agora sobre a segregação, a, o nível que o Brasil e que nós, particularmente aqui na nossa região, a gente está com relação à integração, o papel do cuidador, o papel do auxiliar de sala, o papel do AEE. Vocês acham que vocês estão tendo apoio? Como é que está o processo?
Agora são caladas, viu? Hein, gente? Gil Denise, o que é que você acha do que eu tô falando? Cíntia, Leidiane. Como assim, Gil Denise? Os teus ainda não foram atendidos? Fala um pouco sobre o seu dia a dia, como é que está sendo. Na sua escola tem AE? Você sabia dessa diferença de educação especial para educação inclusiva? Eu, eu, eu tenho muito apoio, tanto de professor, principalmente agora, porque o ano passado eu cuidava de um, esse ano eu estou com três. Mas o que é que está Qual é acontecendo a na tua sala de cidade? aula? Marcolândia. Ah, O que é que está acontecendo entre esses três? Tem um que não se adapta aos outros dois. Ele não quer ficar junto com os outros. Aí a gente entrou falou com a diretora para falar com a secretária para que pudesse ter outro auxiliar somente para aquela criança. Porque quando eu sento perto dos dois, ele não aceita. Ele diz que vai matar os dois coleguinhas. ele é autista? É, todos três. O nível dele de suporte é o 3? É, E o dos outros dois, o nível é já parecido? não, muito diferente. Tem nem Não, comparação. assim, os outros dois que você consegue sentar junto, os dois têm nível um ou 2? Um, Por isso que ele tem uma demanda de autonomia maior, os outros dois. E essa criança de nível 3 que não se adapta, é porque ela demanda mais atenção e mais necessidade de apoio, porque o nível de autonomia desse que não se acostuma, ele é menor. Então, ele precisa de mais pessoas perto dele. aí, tipo assim, ó, se eu sentar só com ele, se for só eu, ele fica satisfeito. Mas se os dois coleguinhas chegar. E o que é engraçado é que ele só. É só com aqueles dois, porque se os outros coleguinhas da sala de aula sentar, ele aceita, mas os dois tem o mesmo problema que ele não admite. É porque ele já entendeu que os outros dois dividem a atenção dele com você. Ele Eu já acho entendeu. impressionante é isso aí. Foi É, ontem a ele gente já no entendeu. excesso para Aí que deixa eu te pudesse falar, ter um professora. Aí a professora faz o planejamento para os três. para os três. Ela faz leitura, porque eles são muito inteligentes, graças a Deus. Copia, só tem um que não tem coordenação motora, estou trabalhando com ele a coordenação motora, que foi a mesma dificuldade do meu do ano passado, né? Mas a professora está bem, tá, ontem mesmo ele deu uma crise, a professora sempre me apoia, pega ele, pode que eu vou dar uma volta com ele, tu fica com os outros dois aí, com as outras demais turmas, e está sendo bem dificultoso trabalhar com ele. Então, assim, eu acho que foi E o necessário a AE gente tem pedir na outro sala, auxílio. tem o AE. Tem. Ele vai participar E agora do AE. aí, nesse caso aí, uma opção seria não colocar ele no contraturno. Pode colocar ele no turno, e no momento de aula mesmo, porque ele, como ele é uma criança nível 3 de suporte, ele pode ser retirado da sala para fazer outras atividades, como o AEE, e depois volta para a sala de novo. Gente, Hoje eu as levei crianças ele. atípicas, elas não precisam ficar 100% em sala de aula. Eu levei ele para a sala do AE. E engraçado, sabe qual é? Que eu, na sala de aula, quando eu repasso os brinquedos do AE para ele faz um barulho enorme. Já na sala do AE, ele não faz nenhum barulho. É porque ele tem padrões, ele já entendeu o padrão, ele já entendeu o padrão da sala dele, que os dois meninos
disputam a sua atenção e que na sala de aula faz um monte de outras coisas e já entendeu o padrão da sala de AE, que é um local exatamente para aquilo. Ah, Eles são muito pois é. visuais, eles criam muito padrão, sabe? Agora, assim, eles três são muito, eles dois, né? Porque o outro não tem coordenação motora, muito inteligente, uma letra bonita, faz toda a atividade, só não retira do quadro, né? Mas faz tudo que você faz. Pede para fazer, eles fazem. Aí foi onde a gente Pessoal, sugeriu para ensinar. quem de vocês conhece algum adulto que vocês viram, vocês foram crescendo e foram vendo esse adulto que nunca foi para a escola, que os pais nunca botaram na escola, que a gente cresceu dizendo que ele era fraco da cabeça, fraco da mente e que tinha que viver em casa direto. Vocês conhecem alguém assim, adulto, que hoje já deva ter 50 anos, Ela era 40 anos? Eu conheço um rapaz, ele tem 22 anos. Ela trabalhou até a gente o ano passado. Ela trabalhou uns dias. E o filho dela nunca foi na escola porque não aceitavam ele. E hoje Isso ele não sabe nem o que. é por conta da legislação que a gente tinha no Brasil, que era a questão da segregação, né? E a questão também dos laudos. Quem aqui de vocês que não já ouviu dizer assim, tudo agora é autismo, tudo é autismo. Antes não tinha isso, né? Porque não se Tudo. tinha a investigação, não tinham os profissionais especializados para isso. E as leis, a própria legislação, ela não assegurava, ela não buscava todo esse processo. Hoje, os professores têm que fazer visitas nas casas. Professor de zona rural, quando o aluno falta 3 dias, 4 dias, vão visitar, vão procurar saber por que eles não estão mais indo para a escola. Por quê? Porque a legislação mudou, né? As leis mudaram. Então, tanta gente que pode ser autista e que é considerado como depressivo, como louco, como fraco da cabeça, né? E na verdade poderia ser só um autismo, porque autismo não é doença. Gente, e o que é que fica para vocês, assim, o que é que vocês conseguiram entender com o processo de legislação que eu falei? Eu consegui entender que houve sim avanços muito bons, significativos para as famílias, para as crianças, para o contexto no geral, mas que também ainda há muito a se melhorar, porque ainda temos muitas barreiras para serem avançadas. Com certeza, tem as adaptações que na legislação também, gente, fala de grande porte e de pequeno porte. Por exemplo, quando eu preciso fazer uma rampa de acessibilidade, é uma adaptação de grande porte. Quando eu preciso colocar uma barra, quando eu preciso aumentar a largura da porta do banheiro, porque eu tenho alunos cadeirantes, é uma adaptação de grande porte. Mas quando eu preciso fazer o PEI, uma atividade adaptada, é uma adaptação de pequeno porte. Porque é uma adaptação que não precisa de mais Também. pessoas, que não precisa de outras instâncias para que ela aconteça. Ela só precisa da minha vontade para que ela aconteça. Então, é uma adaptação de pequeno porte. Então, a gente deve pensar no disléxico, no cadeirante, no aluno com síndrome de Down, no aluno com depressão infantil, com os transtornos da infância que existe, disgrafia, descalculia, TDAH. Então, esse processo, a maioria deles vai ser uma adaptação de pequeno porte, que na legislação deixa isso bem claro, que só depende da gente. Aí essa adaptação, Suelen, de pequeno porte, está sendo mais difícil de acontecer do que a adaptação de grande porte. Porque a adaptação de grande porte, a secretária vai lá e diz, vai fazer a visita na escola e diz, isso aqui está precisando disso e disso. Né? O prefeito cobra
o diretor cobra. E a de pequeno porte, a gente tá acreditando no ser humano, a gente está acreditando no profissionalismo das pessoas, né? É um processo longo, um É, processo longo. mas vocês viram que lá atrás, em 1988, começou-se a falar sobre. Imagine aí, minha gente, as crianças eram jogadas em buracos. Muitas pessoas davam, quando os filhos nasciam, por exemplo, com síndrome de Down, com paralisia cerebral, com algum problema, davam às crianças. Os pais separavam das mulheres, os homens separavam das mulheres, diziam que não era filho deles. Imagine aí a história social do Brasil nesse processo todinho de deficiência. É muito forte, é muito forte. Já surgiu 2 férias essa semana? Eu vou ver, menina. Deixa eu pelo menos desviar a farda. Azul, amarelo. Verônica está aí? Não tem, né, 3. Verônica está? Sim. Verônica, e você? O que você percebeu nessa aula, nessa fala? O que você acha que consegue levar para a sua prática? Ai, eu sou péssima pra falar. Eu sou mais ouvir. Uhum. Mas é importante falar. Vai, manda ela apagar a luz. Vai com essa daí mesmo. Hein, gente? E Joana? Ajuda Verônica, Joana. Tá na moda agora usar assim. Bora, meu povo, vamos falar, vamos participar. A hora de perguntar é agora. Suelen está. Me pergunta. Eu estou aqui à disposição de vocês. Então tá tudo ótimo, né? Nas escolas onde vocês estão. Coisa né? Ele falou o quê? Sobre a respeito da. Ana Tereza, falar sobre o que você entendeu dos slides, da fala, da conversa. É a mulher? Pessoal, vocês têm acesso aos laudos dos alunos de vocês? Vocês têm o laudo deles? Vocês sabem o que é que eles têm? Vocês têm as anotações? Vocês anotam o que é que eles têm? Se tomam medicação? Vocês têm algum caderno? Vocês anotam alguma coisa? O dia a dia, o que foi que vocês fizeram com ele? Como é esse processo? Eu mesmo, sobre a questão dessa forma, qual a medicação que ele toma, qual o nível dele, não. Mas a partir de amanhã eu já vou começar a anotar, que eu já É. comecei a ver hoje, né? É necessário notar. Boa É, noite, Mas Suelen. vocês precisam ter um caderno para vocês estarem anotando, ter tipo uma historinha da criança, o que gosta, o que não gosta, o que pode comer, o que não pode, se tem seletividade alimentar, se não tem. Boa Não, noite, só. Suelen. Oi, Cleide, boa noite. Suelen, eu queria fazer uma pergunta, não é tanto a respeito do que você está falando agora, mas é sobre um dos laudados que esse ano eu estou cuidando, que está sendo muito Hum. difícil. Assim, ele é do tipo, a criança é do tipo agressivo. Está ali Quantos anos, sentado, de Cleide? repente ele agride. Ele é de primeiro ano. Qual é o laudo dele? O diagnóstico? Ele é autista, nível, se eu não me engano, nível 2. Só que ele é assim, ele tá ali de boa,
ele se levanta e começa a agredir coleguinhas, professores, até a mim mesmo. Ô, Só que a Cleide, e gente tenta fazer de tudo. qual é o Coloca momento que ele brincadeira agride? Qual é o momento que ele agride? a todo É momento. na hora da tarefa, na hora da explicação? A todo momento. Até na hora do recreio. Só que a gente faz de tudo, assim, tipo, a gente coloca brincadeira lúdica, coloca pintura para ele fazer com tinta guache, para desenhar, para pintar desenhos, mas ele não quer sair fora da sala Ele para ir fala, para um ambiente mais ele tem comunicação oral, sim. ele faz terapia. A mãe falou que fazia, só que depois a gente ficou sabendo que ele não estava fazendo. Mas a mãe fala que faz. E vocês já fizeram alguma reunião com a mãe dizendo, olha, mãe, tá difícil? Porque vocês têm que pensar o Já seguinte, vocês sabem que existe o direito de benefício, né? E eles é. recebem benefício. E o benefício é justamente para as terapias, para fazer algum acompanhamento. Então, o aluno ele está zero acompanhamento. E aí a demanda todinha para vocês da escola, a escola não consegue não absorver, não. A escola nunca vai conseguir dar conta de um processo comportamental, de uma desregulação todinha desse jeito, não. Então, eu acho que vocês devem chamar a mãe, conversar bem direitinho, dizer, olha, se você não pode pagar tudo, escolha uma para pagar, para fazer terapia, ajude a gente, porque a gente está aqui à sua disposição. Mas a gente não dá conta sozinho. Tem questão de medicação, se toma medicação, se não toma. Tem que saber se dormiu bem, se não dormiu bem. O ano A passado, medicação que eu fiquei sabendo que ele tomava era risperidona. Aí ele toma ou Só que não tá toma respiridona? Ele toma ou não toma respiridona? Ele toma risperidona só, a única medicação que ele toma. Ó, Cleide, tu vai fazer o seguinte, a partir de segunda-feira, tu vai anotar quantas vezes ele vai ter comportamento inadequado. Tu vai, tipo, tu bota assim, ó, tu pega um caderno teu, uma folha, aí tu bota assim, ó, bateu, gritou, se recusou a fazer Eu, alguma colo- coisa. eu coloco até exatamente naquele caderno que tu deu a gente o ano passado. Isso, Como os meus, o ano no passado, como o meu ano passado foram poucos e o comportamento deles eram bons, não teve nenhuma negatividade, aí eu aproveitei o caderno esse ano já para fazer isso. Aí eu coloco sempre. Todo dia agressão, é todo dia. Não, eu ia te pedir para tu Tem fazer tipo momento uma assim, planilhazinha, Cleide, onde ó. é que aconteceu isso? Tipo uma planilha, sabe, Cleide? Assim, ó, você pega uma folha de um caderno, aí você coloca tópicos, tipo, bateu na professora, me bateu, bateu nos colegas, aí você coloca, se recusou a fazer a atividade, saiu da sala, aí toda vez que acontecer esse comportamento, você vai botando um tracinho, tipo assim, ó. Você pega, aí você faz aqui os tópicos. Aí toda vez que você vê que aconteceu um comportamento, você bota um tracinho. Aconteceu outro, tipo como você estivesse marcando, para quando chegar no final do dia você contabilizar quantas vezes ele teve esses comportamentos inadequados. Por quê? Porque essa mensuração de dados ela é muito importante para vocês, para a professora conseguir falar com a coordenação e chamar a família mesmo assim para conversar. Porque sem a família se estressar, entendeu? Sem a família achar que é porque nós estamos com rejeição com o filho. Aí tem a questão do CAE aí, né? A própria professora pode pedir à coordenação para fazer um ofício, um encaminhamento. Solicito que Suelen seja atendida aí na instituição pela equipe, pois durante o período da manhã, por volta de 18 vezes bate na professora,
por volta de 10 vezes xinga o colega, por volta de 5 vezes chuta o coleguinha, tá entendendo? Aí vocês vão mensurar a probabilidade desses comportamentos inadequados, aí faz o encaminhamento para o CAEE, porque precisa de uma intervenção. Se você ficar só você e a professora aguentando esse processo, não vai sair daí não, vai só piorar, porque precisa de terapia, precisa de medicação, precisa de apoio do município, a questão do CAE. Até em algumas vezes ele conseguiu fazer sangue, né, em coleguinhas, até em mim mesmo já. Aquela agressão mesmo, bem. É muito difícil, não é fácil. Então, assim, mais uma vez eu falo, gente, o professor e vocês, como auxiliar, como apoio, não deve ficar com a bronca dessa sozinho, porque essa responsabilidade não é pedagógica. Essa responsabilidade, ela não é apenas da escola. Nesse caso aí, Cleide, já entra uma intervenção maior, entendeu? Já não é uma intervenção só sua e da professora, já precisa de uma intervenção maior. E aí vocês precisam ter parâmetros, precisam ter, mensurar aquele comportamento para chegar para o diretor, para a coordenadora e dizer, ó, a situação é essa e essa. A gente precisa de ajuda, porque daqui a pouco a gente não consegue dar mais suporte ao restante da sala. Sueli, mas você sabe que aqui, acho que não tem 50% que tem acompanhamentos, não. Os pais, geralmente, a diretora é o que cobra muito deles, mas é raro crianças que a gente cuida, eu acho que as outras cuidadoras sabem, ter acompanhamento médico. Não tem. Eu acho que Agora tem, agora é o tem seguinte, aí é uma situação de pensar grande, tipo, de fazer um levantamento e mandar para o Conselho Tutelar ou para o Ministério Público, porque são pessoas que recebem benefício. E estão fazendo o quê com o benefício desses meninos? Pois aqui é difícil. E sobre isso, a verdade aqui, em Marcolândia, quem é de Marcolândia sabe, eu acho que 100% das crianças é difícil. Não tem Mas aí, acompanhamento. Marcolândia, eu fiquei sabendo, Betânia me falou, que eu atendo na clínica de Betânia, aí em Marcolândia. Betânia me falou que diz que em cada escola tem um psicopedagogo. Tem. Pro lado da saúde, aqui tem vários E cadê? especializados. E por que que os pais não estão cuidando desses meninos, levando os meninos? É só a falta dos pais mesmo, mas aqui tem, pro lado da saúde, para eles, tem. Pois é, então é questão de denúncia mesmo, de dizer que vai Não é tomar providências. capaz deles matar nós. Tem muitos pais que só sobrevivem da escola, mas quando na parte deles, fazer a parte deles, eles não fazem. Aí fica difícil, né? Porque não é só da escola, tem que vir também a ajuda do lado dos pais também. Exatamente, Verônica. A gente não dá conta sozinho, entendeu? É, essa, Tem uma pessoa aqui dizendo que só tem uma psicopedagoga para atender a todas as escolas. Aí não dá conta, não, minha gente. É mais de 200 meninos. Ó, eu estava em Marcolândia junto com a UERJ, com Eva. Eu fiquei com os professores de ensino fundamental, primeiros anos, anos iniciais. E tem mais de 100 meninos laudados. Imagine o município todo. E Aí cada dia que passa é entrando um. Cada dia que passa é só entrando é crianças porque, assim. na verdade, a gente não pode estar com essa segregação, né? Assim, eita, tomara que eu pegue uma sala que não tenha ninguém especial, né? É naturalizar. Não tem Não, mais. As e salas são hoje, desse hoje em jeito. dia, e a tendência é crescer ainda mais, pelo que a gente vê. Aí tem Com muitos certeza. professores que não querem alunos especiais na sua sala, faz confusão para tirar o menino da sala, É, não quer se especializar, não é. quer ajudar a cuidadora. Isso. É muito complicado. Aí aqui em Marcolândia só tem uma a inclusão já está psicopedagoga. começando dos professores, né? Que a maioria das vezes tem muitos professores que a inclusão já vem deles, que não quer ter trabalho nenhum com crianças É, assim. verdade.
Eu acho que, nesse caso aí, a estrutura da Secretaria de Educação, a nível de todos os municípios, pode começar a chamar para conversar, dar uma advertência, para começar a sentir. Não sei o que é que pode Aqui ser em feito a nível Marcolândia, de a legislação. psicóloga, aqui só tem uma psicóloga, ela fez uma reunião com os pais atípicos, eu estou falando porque eu tenho duas autistas no município, sou mãe e sou cuidadora. E ela fez uma reunião só com os pais atípicos. E a psicóloga disse que tem mais de 200 crianças, porque ela trata tudo, ansiedade, tudo. Aí não dá conta. E psicopedagoga, ela começou no final do ano passado, mas, por exemplo, as minhas meninas ainda não passaram com ela. A minha menina mais velha, ela fez acompanhamento com Ana Karina, 3 anos, a mais velha. Aham, eu Teve conheço. alta, teve alta, e a mais nova não tem acompanhamento porque ela tem uma questão sensorial que ela não consegue ficar em sala fechada. Hoje a gente já consegue deixar ela na sala de aula, mas nessas salinhas pequenas de terapia, ela não consegue ficar. Nem com a porta aberta ou com tua presença? Só, não, a gente já fez a gente já tentou com Cibele, ela passou um tempo com Cibele, Alencar. Depois a Uhum. gente foi para Betânia com. Era Tainara, eu acho, o nome da menina de Picos, que era TO. Ah, Não, TO, né? é, não conseguimos. Aí a gente agora está fazendo fono com Laís, aí na clínica Coutinho. Por exemplo, Laís Uhum. faz fono com ela, mas anda na clínica inteira. É, Aí não é é, todo terapeuta também está disposto, né? Essa exatamente. Ó, realidade também. É muito você, individual, assim, você, a realidade da família de você cada criança. você é muito individual. Por isso que é importante, assim, vocês perguntarem às professoras das salas que vocês são profissionais. Você já fez o PEI? Quer ajuda? Vamos sentar? Vamos ver o que é que a gente pode fazer? Vamos traçar aqui as metas? Porque, assim, trabalhar no escuro ninguém consegue, não. Quando a gente vai começar a faxina na nossa casa, não existe um planejamento que a gente quer fazer faxina, lavar roupa e ainda dar conta do almoço, né? Não é um planejamento que a gente faz? E como é que a gente chega numa escola, numa sala de aula, com nada planejado para atender uma criança dessa? Ellen, se a gente fosse dirigir o professor para fazer essas perguntas aí, é capaz deles darem uma resposta muito da mal educada. Porque pelo Pois menos lá então, E a pois os então escola, a gente não é também tem professor, que né? saber mais Porque do que professor não eles. é isso. um estudo de caso, a professora de AE. Pronto, só isso. Pelo menos aqui eu trabalho, vou pedir um estudo de caso, a professora do AE, pronto. E E aí, nada no mais. caso, você fica só para estar caminhando atrás do menino? Ela você não é uma pessoa que pode ser apoiar, né? Porque está na legislação. Vocês viram lá no slide o que fazer com alunos para trabalhar a inclusão, a didática, a metodologia, trabalhar com apoio individualizado, trabalhar com assistência, com auxiliar de sala de aula, com a sala de AE. Então, os professores têm que ter vocês como um braço de apoio e não como nessa Tem situação. casos, tem casos que existe realmente esse vínculo com o professor, uma equipe, digamos assim. Mas tem casos que não, que o professor é o professor e o cuidador é o cuidador. O professor traz as atividades, a gente ajuda a criança a realizá-las e pronto. Se a atividade não for adequada, beleza. Se for adequada, beleza também. É. Eu acho que se estamos numa escola, num ambiente de formação de pessoas, a gente precisa ter maturidade para conversar sobre a formação e a convivência, né? Porque nessa história toda, quem é que sai prejudicado? A criança. A criança, porque você vai acabar a aula, vai para sua casa cuidar da sua vida. O professor vai acabar a aula, vai para casa. E a criança, o que foi que ela desenvolveu naquela tarde ou naquela manhã? Pela legislação, o que é que a legislação fala? Assegurar e garantir que a educação é um direito de todos.
Pela manhã eu tenho um aluno que ele é autista nível 2, ele é não verbal, ele é bem timidozinho, quieto, bichinho, que nem para ir ao banheiro assim, ele não costuma sair. Eu fico perguntando, quer ir ao banheiro? Ele só balança a cabecinha que não. Perguntar à professora, tem atividade? Não, hoje eu não fiz, ó. Mas faz isso aqui do livro assim. Quer dizer, fica criando ali no momento, ocasional. É, Aí, eu sei como é porque eu chego para visitar, que meu trabalho eu faço visita, as crianças que eu acompanho na clínica, eu faço visita nas escolas. E quando eu chego é desse jeito, eu digo, professor, hoje ele fez o quê? Aí ela, sim, tem aqui, aí fica folheando para me mostrar alguma coisa. Você vê que não tem um direcionamento para a criança. Tem mais, gente? Dúvidas? Aprenderam? O que foi que ficou de importante para vocês que vocês vão conseguir levar para a prática de vocês? Se eu lhe fazer uma pergunta, sou de Pode Parnamirim, fazer. trabalho no centro. Se o professor vê que aquela criança tem capacidade de fazer a atividade junto com os coleguinhas, precisa o professor adaptar a atividade? Não, porque eu acompanho um adolescente autista que ele não tem problema nenhum de aprendizagem. Então, o que é que a gente vai fazer? As adaptações que a gente vai fazer é, ensinar ele a ponderar respostas, ensinar ele a dividir, a fazer socialização, porque muitas vezes o aluno, quando ele tem TDAH ou quando ele é autista, que não atinge a parte da aprendizagem, geralmente ele tem algumas outras limitações, a parte social, ou é agressivo demais, ou fala tudo que quer falar sem pensar, né? Aí nesse caso aí, você tem que entender o processo dele. Ele é um aluno que precisa melhorar mais o quê? Já que ele acompanha as atividades todas, mas ele tem foco, ele tem concentração, ele consegue iniciar e terminar aquela atividade, ou ele levanta várias vezes, ou ele se torce, ou ele fica fazendo a ponta, ou perdeu o lápis, ou fica indo atrás de vocês para perguntar alguma coisa, ou fica pedindo para ir beber água, para ir no banheiro. Então, quando a gente fala em adaptação, não é só adaptação a nível de reduzir o processo pedagógico, não. Pode ser o enunciado, pode ser o número de questões, tipo, mantém o mesmo conteúdo da sala toda, mas ao invés de ser uma atividade de 8 questões, faz de 5. O para casa for 4 páginas, bota 2, sabe? Para ir trabalhando a regulação da ansiedade dele, da questão da concentração, do foco, entende? Entendo. Pois é isso aí mesmo, que o professor os dois professores que eu acompanho, eles fazem dessa maneira aí. Se for 10 questões, eles dividem em duas. E eles Isso. conseguem fazer Ótimo. plenamente tudo direitinho. Então, Perfeito. Pois está de parabéns. Ligar muito os inteligente. professores que eu mandei um abraço. É muito bom. Porque Graças a Deus, é assim, ó. O cérebro da gente tem os córtex, tem o córtex frontal, tem várias, né? Então, a questão da atenção é diretamente ligada ao córtex frontal, que você não consegue. Aí tem que dividir uma tarefa grande em vários momentos pequenininhos para poder conseguir fechar. Porque não adianta querer que o aluno fique sentado 30 minutos, às vezes ele só consegue 15, mas naquele 15 que ele consegue se concentrar, aí você aproveita para dar o conteúdo, para mostrar o que você quer que ele aprenda no dia, já que você já entendeu qual é o pico e o momento que ele tem de concentração. Eita, tá dizendo aqui, o meu é muito inteligente, mas como diz a mãe dele, ele é preguiçoso, sempre diz que não sabe e pede para eu fazer. Pois é, mas
Ó, gente, eles todos são inteligentes. A gente não, muitas vezes a gente não sabe lidar com o processo. Mas, assim, os que eu acompanhava o ano passado, um tem uma dificuldade enorme com tesoura. Não, tia, eu não sei. Mas vamos aprender, ó. Vamos tentar que tu vai aprender. Aí, se tu não conseguir, tia tá aqui para te ajudar. Eu mesmo, eu nunca fui isso. Não, tu não sabe, eu vou fazer. Não, não Gente, gosto desse processo. deixa eu dizer um negócio a vocês. Deixa eu dar uma ideia a vocês, uma sugestão. Tanto que eu sempre falo nas aulas que eu dou, como na minha vivência, na minha experiência. Lá na minha clínica em Uricuri, a gente trabalha com um curso de aba na escola, que é para fazer a formação de ATs, né? Aí o que é que a gente faz? Você é cuidador dessas crianças, vocês são cuidadores de alunos. Vocês já perceberam que às vezes os professores não dão cartaz, não quer muita aproximação, mas o meu trabalho, ele precisa ser leve. Então, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui hoje já conhece o aluno que pegou para cuidar, seja dois, seja um, seja três. Vocês já conhecem o aluno que vocês pegaram? Então, comprem um multiuso, ou peçam na secretaria, ou peçam à diretora de vocês. Não tem esses multiuso de plástico, esses multiuso grande, que a gente guarda brinquedo. Peguem um multiuso desse e compra um quebra-cabeça, alguns recursos que vocês já perceberam também que eles gostam e deixem como se fosse o apoio ali de vocês. Porque quando eles estão ocupados e direcionados, a tendência de desregular e de ter comportamento opositor é maior. Então, é o trabalho de vocês que vai ser mais leve, é o trabalho de vocês que vai estar acontecendo de forma melhorada. Uhum. E aí, acabaram todas as dúvidas e as perguntas? Mas, Sueli, uma dúvida bem aqui. Quando a criança desregula para ir para casa, porque ele só vive na rua. Você vê ele na rua sozinho, abandonado. Aí ele sempre dá um ataque. Todo dia, todo dia, todo dia é uma pisa diferente. Na gente, né? Não é nem nele. Como é? Repete de novo, porque tem uns áudios ligados, gente. Tem uns áudios ligados. É porque o meu que eu cuidava do ano passado, ele se desregula por conta que quer ir para casa. Porque na casa dele, ele vive na rua. A mãe dele não liga. Vive na rua, vive em todo canto. Ele já apareceu até debaixo de um caminhão. Aí a mãe dele não liga, não dá remédio a ele. Quando tem remédio, quando ela compra, ela dá ele em casa, para ele dormir e se aquietar. Agora, para ir para a escola, não dá. Aí todo dia é um rojão. Esse menino joga cadeira, bate na pessoa, é aquela coisa. Quantos anos? Ele tem 4 anos, vai fazer 5. Meu Deus, uma criança de 5 anos já vive na rua? Ah, filha, na pista. Olha, eu não sei não, só dor na causa. Nesse caso aí, Ayandra, né? Teu nome? Ayandra? Nesse caso aí, Ayandra, é um caso também, a gente pode até dizer que é grande porte, porque aí já precisa conselho tutelar, aí já precisa mesmo da intervenção da equipe gestora da escola. Mas a escola já falou com a mãe, já conversou com a mãe. Só que eu acho que isso não é nem caso mais de conversar com a mãe, é mais de conselho tutelar agora. É sim. Inclusive, na lei agora da inclusão, ano passado, em 2025, começou a valer, eu fiz até um vídeo sobre isso, que uma das modificações que aconteceu é que a escola não precisa mais se prender com relação a maus tratos ou a falta de cuidado dos pais com relação a crianças. Já pode encaminhar direto para o conselho tutelar. Pois é, eu também acho. Então, o que é que acontece, gente? Aí a gente tem CRAS, a gente tem CREAS,
A gente tem conselho tutelar, a gente tem serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, a gente tem aquele serviço do Criança Feliz, aqueles programas. Então, a equipe gestora da escola, junto com vocês, pode pensar na rede de apoio. Então, se de repente a escola não quiser. Tem muitos áudios mesmo. Se a escola não quiser encaminhar diretamente para o conselho tutelar, pode encaminhar para o CREAS ou para o CRAS. E a equipe do CREAS e do CRAS vai resolver, mas tem que resolver. O que não consegue resolver é a escola, porque esse caso de Ayandra já é um caso que vai para além da escola. Aí tem que acessar os equipamentos que estão disponíveis no município. É CRAS, é CREAS, é o que tem? Aí encaminha a criança no sentido de encaminhar mesmo, dizer o endereço para eles fazerem visita domiciliar, para ir atrás, para conversar. O caso é tão complicado que quando ele dá os ataques dele, querendo destruir tudo, a gente liga para agressão, né? Liga para a mãe, só que a mãe não vai buscar. Pede para algum terceiro ir buscar. Aí fica complicado. Todo dia ele dá o ataque. Não quer ficar na sala porque quer fugir para ir para a rua. Aí vocês podem também trabalhar a conquista com ele, né? Talvez é uma criança que não tem um vínculo com ninguém, não tem vínculo afetivo com essa mãe, não tem vínculo afetivo com família. É uma criança que já sente que é jogado. Então vocês podem trabalhar ao contrário. Ou a gente gosta tanto de você, vamos fazer o seguinte, aí vocês podem fazer combinados. Podem imprimir figurinhas dizendo o que é que vai fazer. Quando a gente estiver aqui, a gente deixa você ir para a rua. Quando a gente terminar esse daqui, a gente deixa você ir para casa. Mas fica um pouquinho aqui com tia, não sei o quê. Aí você vai mostrando em que momento da aula tá. E vai tentando ganhar ele. Leva um mimo, leva um pirulito, abraça, bota no colo, dá um banho. Amiga, eu estava para pedir um auxílio à alimentação para Ceissa, porque eu sempre levava comida para poder ver se conquistava ele. E ele gosta muito de tenta-guache, eu sempre dava para ele, só que nada, quando ele se desregulava, nada acalmava ele, só ir para casa. Porque você imagine aí, é uma criança de 4 para 5 anos que já toma medicação, então já tem muita coisa desregulada, a escola não vai regular sozinha. A escola não vai regular sozinha. Aí já é caso de CRAS, de CREAS, sabe? De saúde pública mesmo. E aí, gente, mais perguntas, mais dúvidas? E vocês, estão gostando da profissão de vocês? Vocês estão gostando dessa experiência de ser auxiliar, de ser cuidador? Quem aqui está fazendo faculdade ou que ainda não fez faculdade? Joana vai fazer faculdade? Massa, muito bom. Eu amo. Muito bom, parabéns. Estou vendo aqui pelo chat vocês fazendo. Muito bom. Temos um rapaz aqui, o Guga. Cadê o Bendito Sois entre as mulheres? Dê um oi aqui, Guga. Fala, Gustavo. Abra a boca. É Gustavo lá do centro, é? É, Suelen. A garganta tá meio ruim, o ventilador tá ligado, aí faz. E aí, Gustavo, tá de novo com aquele mesmo menininho do ano passado? Tô. E ele melhorou? Tá ficando mais na sala? Mais ou menos. O negócio tá mais pegado esse ano. Já tá conseguindo fazer alguma atividade escrita? Montar um quebra-cabeça? Já. Quem é a professora esse ano? A professora é Eliane, de manhã, e à tarde é Luzia.
Pois é, Gustavo, minha gente, ele tinha um desafio enorme. O menininho que ele cuidava no passado não ficava em sala. Ele tinha hiperfoco em livros, não era, Gustavo? Não, Ele queria Julinho. tirar os livros tudinho da estante. Era a tarde todinha ele tirando os livros da estante, botando os livros na estante, tirando o livro da estante, botando o livro da estante. Julinho não era meu, não. Eu tava com ele quando a menina tava de. Ela tava de licença. Mas tu finalizou o ano com ele, né? Foi, os últimos anos foi como. O último mês foi comigo. Muito Esse ano bom. ele tá com a menina que cuidava dele desde de criança, da outra gestão. Ele vai trazer de volta, porque ele tava. Ninguém queria ficar com ele, não. Esse ano já entrou 3 pessoas e saiu, que não aguentaram cuidar dele. É a mesma coisa, é porque a escola ela não dá conta de tudo, precisa de todas outra coisa, é a terapia, é a família, é a medicação, nem tudo a escola dá conta sozinho. E aí, minha gente, que mais? Podemos encerrar então? Gostaram da aula? Deu para aprender alguma coisa? A gente, vocês conseguiram ver que desde a Constituição Federal já se fala em inclusão no Brasil, né? Vamos encerrar então por aqui. Vai ter frequência? Pessoal, hoje está sendo qual o módulo de vocês? Isso é a questão do módulo, assim, eu mesmo eu não sei dizer Hoje não, porque é a terceira a, aula, é a quarta aula. a segunda aula. É o segundo, módulo segundo. Ah, então tem muita coisa boa ainda para vir, para ir É, juntando. Todo módulo vocês vão juntando aí, a mochila de vocês no final vai estar lotada de coisa boa. amém. Tá Suelen, aqui mesmo. Oi. vai ter frequência? Vai, Maiara me disse que coloca a frequência no grupo para vocês. É. Aí, ela não falou, mas ela está aqui. Maiara, a frequência vai no grupo? Ó, eu anotei aqui. Eu anotei aqui. Francilene, Joana, Verônica, Maria de Socorro, Maria da Conceição, Maria Alice, Ana Carla, Cláudia, Rita. Mas eu acho que. Deixa eu perguntar aqui. Eu acho que vai. Pois é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Eu vou disponibilizar os slides para vocês darem uma lida sobre essa linha do tempo, sobre a legislação, tá bom? Tá certo. E é importante vocês irem guardando todos os materiais, porque é uma junção de conteúdos para fazer no final, vocês entenderem todo esse processo de vocês, do curso, tá certo? Certo. Minha gente, tem um microfone aí ligado no tetel aí, viu? Tem algum microfone, eu já olhei aqui, eu não estou identificando de quem é. Um monte desde o começo. Pois é isso, então a gente fica por aqui. Não esqueçam, ó, vamos recapturar. Desde a Constituição Federal se fala em inclusão. Aí depois foi criada em 96 a LDB. Aí depois veio em 2015, né? Assim, pegando para a nossa área. Em 2015 chegou a Lei da Inclusão.
A gente saiu da condição de educação especial para a educação inclusiva, que é quando todo mundo pode participar de sala de aula regular, levando em consideração a interação social, a socialização e o nível de habilidade cognitiva em que ele se encontra. Mas para isso acontecer, a gente precisa de metodologias, de práticas, de apoio individual, precisa das salinhas de AEE, precisa dos profissionais de apoio dos cuidadores. Para que o trabalho dos profissionais de apoio, cuidadores e auxiliares de sala aconteça, a cereja do bolo é o quê? O PEI. O PEI é o planejamento individual, justamente para traçar o que é que a gente vai desenvolver com aquela criança atípica, com aquele aluno ali atípico na escola. Se a gente vai fazer uma adaptação de médio porte, de pequeno porte ou de grande porte, se a gente vai avaliar a cada 2 meses, a cada semestre, a cada ano, quais são as metas que a gente quer para aquele aluno, né? Então, isso é muito importante como base para vocês que estão aí trabalhando diretamente com essas crianças, com esses alunos. E o caderno de anotação. Vocês precisam anotar, precisam saber, investigar como foi o processo dessa criança, como é a rotina dessa criança, que laudo essa criança tem, se toma remédio, se não toma. Se a professora não der, vai lá para a professora do AEE. Se não der, chama a coordenação. Mas vocês não podem estar no escuro. Lembrem-se, quando a gente vai fazer faxina na nossa casa, a gente planeja. A gente quer começar por um canto, a gente depois vai fazer outra coisa, depois vai fazer outra coisa. Quando a gente amanhece o dia, a gente planeja. De manhã eu vou fazer isso, quando eu sair da escola eu vou fazer isso, de noite eu vou fazer isso. Do mesmo jeito, é um trabalho. Não tem como chegar numa sala de aula sem nada planejado, não. Então, a base do nosso módulo de hoje é essa: é a junção da legislação, das leis que foram acontecendo ao longo dos anos para chegar aonde nós estamos. Tá bom? E a palavra-chave já sabem: PEI, planejamento individualizado, metas. É a palavrinha-chave para poder saber o que eu quero atingir com o meu aluno. Tá, gente? Pois eu vou ficando por aqui. Espero que a gente se encontre outras vezes, que a gente também possa se encontrar presencial. Agradeço e eu espero que Deus, espero não, eu desejo que Deus abençoe. Amanhã, quem é do Pernambuco está de folga, né? Mas amanhã eu estou no Piauí, eu trabalho normal, por isso que eu ainda estou por aqui hoje em Araripina. E eu vou deixar meu telefone e o número do meu celular à disposição. Anotem aí, tem gente que já tem, eu acho, que é 87 9119 0045. Vai aparecer a logomarca realizar, mas sou eu, tá? Vocês podem falar, se identificar, que é um prazer. Tenho muito material para compartilhar, tá certo? E eu fico à disposição. Espero a gente se encontrar de novo. Um cheiro, minha gente. Boa noite. Descanso. Tchau. Eita, povo calado. Tchau. 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 Povo calado. Tchau, Tchau. professora. Boa noite. Bom Tchau, Suelen. descanso. Eu não consegui Tchau. pegar o Anote meu número. Boa contato. noite. Tchau, boa Eu não noite. consegui pegar completo. É 87 991. é 879 9119 Diga. 0045. 9119 0045. Certo. Tá certo. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, minha gente. Tchau, tchau. Pronto.
Bora? Meu cedo hoje. Cadê esse ano? Minhas coisas. Ah, você depois? Ó, da luz? Tava pra respirar? Tchau, gente.